Todo mundo sabe o que é uma potenciação, né? Mas você sabe as propriedades desta operação? A potenciação tem, no total, 12 propriedades. Elas são multiplicação de potência com mesma base, divisão de potência com mesma base, potência de potência, potência de produto, potência do quociente e expoente negativo, potência de expoente negativo, potência com expoente fracionado, potência com expoente igual a zero, potência com expoente igual a 1, potência de base negativa e expoente ímpar e, por último, potência de base negativa e expoente par. Mas, primeiro, a gente precisa saber o que é e como funciona uma potência. A potência é constituída por dois componentes, a base e o expoente. A potenciação nada mais é do que uma multiplicação contínua, onde a quantidade de multiplicações será denominada pelo expoente e o número a ser multiplicado será denominado pela base. Resumindo, você precisa multiplicar a base pelo número de vezes que está presente no expoente. Por exemplo, 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 4 é igual a 16 e assim por diante. Para resolver uma potência com números grandes, como 2 elevado a 10, é preciso simplificar a potência, caso não queira ter muito trabalho. Por exemplo, 2 elevado a 10 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 5. Para pôr na prática de uma forma mais fácil, você pode separar 2 vezes 2 10 vezes e separar em grupos. Por exemplo, você pode separar 2 elevado a 10 tanto em grupos de 2 quanto em grupos de 5. Multiplicando elas individualmente e depois multiplicando os resultados, até sobrar apenas um número. Simples, né? Agora que nós já sabemos o que é e como funciona a potenciação, podemos entrar no assunto principal, que são as propriedades desta operação. A primeira propriedade da potenciação é a multiplicação de potências de mesma base. Para efetuar a multiplicação de potências de mesma base, primeiro é preciso transformar duas potências ou mais em apenas uma. Como as potências são de mesma base, você apenas precisa repetir a base e somar os expoentes. Agora, nós podemos ir para a segunda propriedade da potenciação, a divisão de potências com a mesma base. Primeiro, nós iremos manter as bases, subtraindo o número do expoente, tal qual na multiplicação, só que ao contrário. Agora irei explicar a terceira propriedade da potenciação, que é a potência de potência. Quando a base de uma potência é uma potência, nós primeiro precisamos multiplicar os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 3 seria 2 elevado a 3 vezes 3, no caso, 2 elevado a 9. Agora, iremos para a quarta propriedade da potenciação, a potência de uma multiplicação. Quando a base de uma potência é uma multiplicação, nós elevamos cada fator à potência. Agora, vamos para a quinta propriedade da potenciação, a potência de quociente, ou potência de divisão. Quando a base de uma potência for uma divisão, nós fazemos o mesmo que com a multiplicação. Nós elevamos cada fator à potência. Agora, irei explicar a sexta propriedade da potenciação, que é a potência de divisão com o expoente negativo. Quando o expoente de uma divisão é negativo, você inverte a base, deixando o expoente positivo. Agora, a potência de expoente negativo, que é a sétima propriedade. Para resolver uma potenciação com expoente negativo, você primeiro precisa transformar a base em uma fração com denominador 1. Lembrando que a fração precisa estar entre parênteses. Agora, é só inverter a fração, pondo a base com o denominador e 1 como numerador, também deixando o expoente positivo. Depois disso, você apenas precisa levar o numerador e o denominador pelo expoente, que agora está positivo, transformando em uma fração normal. Nota-se que toda potenciação com expoente negativo tem resultado em um número menor do que 1. Agora, a oitava propriedade, que é a potência com expoente fracionário. Para resolver potenciações como essas, você primeiro precisa utilizar a operação contrária, que é, no caso, a radiciação. Por exemplo, numa potência com expoente 3 sobre 2, o denominador será o índice, no caso, o 2.
Já a base irá ser o radicando elevado pelo numerador, no caso, o 3. Agora, iremos para a nona propriedade da potenciação, que é a potência com expoente zero. Essa é uma propriedade bem importante, porque te poupa de alguns esforços inúteis. Toda potenciação elevada a zero é igual a 1. Agora, a décima propriedade, que é a potência com expoente igual a 1. Bom, essa não precisa de explicação, né? Um número elevado a 1 sempre vai ser o mesmo, tanto quanto 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1. Agora, a 11ª propriedade, que seria a potência de base negativa e expoente ímpar. Essa propriedade consiste em, caso uma base negativa esteja elevada a um número ímpar, o resultado sempre será negativo. Mas, caso a base negativa esteja elevada a um número par, ela será positiva, que é a 12ª propriedade da potência.